Oi pessoal, Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre eletricidade e magnetismo, um trabalho sugerido pela professora Marlene da disciplina de Ciências. Olá pessoal, meu nome é Vitor, meu número é 28. Oi, meu nome é Daniel e eu sou o número 6. Meu nome é Brett, sou o número 4. Meu nome é Igor e eu sou o número 15. Primeiramente a gente vai estar falando sobre magnetismo. Mas o que é magnetismo? Essa palavra se refere ao fenômeno físico da força entre ímãs, que objetos que são capazes de produzir um campo e que se repelem ou que se atraem. Todos os materiais possuem magnetismo, a diferença é que alguns o têm mais forte do que outros. Os ímãs permanentes, que são feitos de materiais como um ferro, eles experimentam efeitos mais fortes, como o ferromagnetismo. Essa é a única forma de magnetismo que seja forte o suficiente para ser sentida pelas pessoas. Alguns materiais são chamados de não magnéticos, pois a sua força magnética é tão baixa que eles são desprezados. O magnetismo também pode variar dependendo da temperatura ambiente e de outros fatores. Um ímã tem o polo norte e o polo sul. Polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Estes polos são conhecidos como dípolos magnéticos. Dípolos magnéticos e uma corrente elétrica dão origem ao campo magnético. Um ímã é o que faz a bússola apontar para o norte. O pequeno pino magnético em uma bússola é suspensa para que ela possa girar livremente dentro da bússola e responder ao magnetismo do nosso planeta. A agulha da bússola se alinha e aponta em direção ao polo sul magnético da Terra, que corresponde ao polo norte geográfico da Terra. Hoje eu vou dar mais uma dica especial para quem pretende se perder na floresta. Para você fazer essa super bússola que eu vou ensinar, você vai precisar só de uma agulha, de um papel, que pode ser papel higiênico, de preferência um papel que absorva bastante água, vai precisar de um pedacinho de ímã e de uma água que esteja bem calminha. Pode ser um copo cheio até a boca. Eu vou usar esse pote aqui, porque é mais legal. O primeiro passo é você imantar a bússola, ou seja, transformar a bússola num pequeno ímã. Para fazer isso você tem que ficar passando o ímã sempre no mesmo sentido por cima da agulha. Depois que você fizer isso várias vezes, você coloca um pedacinho de papel em cima da água, que tem que estar bem paradinha, e coloca a agulha em cima. Aí você espera o papel afundar e a agulha se orientar, parar de se mexer. E você vai perceber que ela vai apontar direitinho o norte e o sul. Agora que o manual do mundo não é mais mudo, vamos entender por que isso acontece. Por que a agulha se comporta como uma bússola. Bom, uma bússola nada mais é do que um pedacinho de ímã que fica flutuando. Ele fica sobre uma superfície bem lisinha, bem fácil de girar, e ele se alinha com os polos magnéticos da Terra. Da Terra, sim, dentro do nosso planeta está cheio de ferro, e isso faz com que a gente tenha um polo magnético oposto ao outro e a bússola consiga se alinhar. Por coincidência, esses polos estão muito próximos do polo sul e do polo norte, por isso a bússola aponta, fica na direção norte-sul. E na hora que a gente passou o ímã em cima da agulha, a gente magnetizou a agulha, a gente transformou a agulha numa espécie de ímã e coloca a agulha em cima da água para ela ficar soltinha, assim como uma bússola. Ela consegue virar na direção que ela quiser com muito pouco atrito. A bússola foi o primeiro uso prático de ímãs, que foi descoberta pelos chineses na China Antiga. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Todo mundo que já brincou com algum ímã sabe que a maneira que ele transmite informação, ou seja, a maneira que ele interage com outros materiais, é a distância, não precisa necessariamente do contato. Essa área ao redor do ímã que ocorre esses processos, a gente chama de campo magnético. A gente representa o campo magnético assim. Olha que legal! Como podem ver,
A linha saindo de um polo ao outro. Essas linhas são chamadas de linhas de indução magnética, ou só indução magnética. Vemos que sua orientação é de sair do polo norte e ir ao polo sul. Podemos analisar que perto dos polos há mais concentração de linhas. Nessa área é onde há maior potência de um ímã, ou seja, quanto mais concentração de linhas, mais forte será o campo magnético. Se a gente pegar limalha de ferro, que é um tipo de pó de ferro, e colocar em cima de uma folha com um ímã embaixo, a gente vai perceber que a limalha de ferro vai tomar a forma daquela representação que a gente mostrou antes. Com o experimento simples, Christian Oster pôde verificar que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, produz um campo magnético, já que uma bússola, a chegar perto desse fio, vai mudar de direção. Um fato meio estranho também é que na bússola, a parte que aponta é o norte da bússola, e o norte da bússola aponta para o norte da Terra. Mas a gente já não tinha visto antes com o Igor que polos iguais se repelem? Então, na verdade, os polos da Terra estão trocados. Sendo o polo sul da Terra o polo norte magnético da Terra e o polo norte da Terra sendo o polo sul magnético da Terra. É mesmo, é? Para sabermos a direção do campo magnético provocado por um fio, usamos a regra da mão direita, que é a seguinte. Com a mão direita, envolveremos o fio com o polegar estendido apontando para a direção da corrente elétrica. Os outros dedos apontarão de forma circular a direção do campo magnético. Agora, sobre o geomagnetismo ou o campo magnético da Terra. Sim, a Terra tem um campo magnético e ele é importantíssimo, já que sem ele a gente não teria a proteção dos ventos solares, que são radiações vindas do Sol. E ele também serve para a orientação da bússola, que segue as linhas de indução magnética da Terra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre imantação. Resumindo basicamente para vocês, a imantação ela é simplesmente um método de separação de misturas utilizando ímãs. Eu vou falar agora um pouco sobre a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. O deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios. No caso, seriam as reações químicas entre atrito, luz e etc. Sabe-se que microscopicamente as cargas livres estão em movimento aleatório, devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, ao estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento ordenado, que se apresenta superexposto ao primeiro. Esse movimento recebe o nome de movimento deriva das cargas livres. Raios são exemplos de cargas elétricas, bem como o vento solar. Porém, a mais conhecida provavelmente é a do fluxo de elétrons através de um condutor elétrico, geralmente metálico. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. O conceito de energia está relacionado à capacidade de produzir trabalho. A energia causa modificações na matéria, muitas vezes de forma irreversível. Bom, vamos lá, galera. Circuito elétrico. Bom, o circuito elétrico, primeiramente, você tem que saber que ele é fechado, tá? E ele começa e termina em um único ponto. E todos os componentes que estão no circuito elétrico, eles servem para facilitar a passagem de energia, tá? É claro. Bom, para que eles são usados? Para que o circuito elétrico é usado? Bom, ele é usado para fazer a ligação de dispositivo eletrônico. Só que, tipo, tudo isso vai depender do quanto aquele componente suporta, sacou? Então, vamos supor, vai depender tudo da tensão suportada pelo componente. O miserável é um gênio! Bom, como é que funciona? Primeiramente, eles aplicam uma diferença de potencial usando a pilha, né? E até essa pilha descarregar, vai estar rodando energia. E, tipo, enquanto a energia estiver rodando, essa energia vai ser transformada em diferentes tipos de energia, né, no caso. Calor, luz e etc. Você entendeu, velho?
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby. Bom, galera, gostaram? Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Essa foi a nossa revisão sobre eletricidade e magnetismo. Se você gostou, dá um like para ajudar a gente e fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you